vejam só que interessante. Essas leis liberais que eu fui mencionando foram reunidas em uma nova Constituição, um novo texto constitucional que foi promulgado no México no ano de 1857. E Maximiliano não suspende essas leis liberais que representavam um caminho para a modernização do país. O compromisso de Maximiliano, que ele expressa nesses poucos anos, é também de um horizonte de modernização do país, com a diferença, vão dizer autores aqui reunidos nessa coletânea que eu citei a vocês, sobre Benito Juárez, vão dizer esses autores um compromisso também de fazer essa modernização mais lentamente, mais gradualmente, uma modernização que respeitasse as tradições indígenas, que preservasse as formas de vida tradicionais desses índios no México moderno, mas que ao mesmo tempo favorecesse sim as transformações, inclusive passando por essa marginalização, por esse enfraquecimento do lugar antes ocupado pela igreja. É assim que Maximiliano perde o apoio da igreja, perde o apoio dos conservadores. Os franceses, em 1865, decidem retirar as suas tropas da França por várias razões, porque a guerra lá era ganha em um momento, em uma província. Os conservadores, as tropas francesas conseguiam ocupar o território. Quando elas saíam de lá para ocupar um outro território, imediatamente os liberais vinham atrás e recuperavam aquilo. E não havia soldados suficientes para ocupar todo o México e permanecer. Então, na medida em que as tropas francesas avançavam, elas iam perdendo o que elas tinham conquistado. E o tempo todo, quer dizer, sofrendo baixas, sofrendo ataques dessa guerra de guerrilhas. Maximiliano, em 1865, para defender os franceses, aprova uma lei marcial. Qualquer suspeito de subversão poderia ser executado sumariamente. Isso representou uma mortandade sem precedentes, porque os franceses, de fato, vão encontrando, inclusive, indígenas suspeitos de colaborarem com os republicanos, com as forças de Benito Juárez, e esses homens iam sendo fuzilados. Então, uma guerra bastante violenta e, no entanto, em meio a isso, a guerra de guerrilhas se mantém ali vigorosa, presente. O tempo todo as tropas francesas convivem com essa ameaça dos ataques das guerrilhas. E lá na França, nesse período de meados dos anos 60, a Prússia começa a se anunciar como um Estado unificado e com pretensões territoriais na Europa. Então, um pouco depois vai eclodir a guerra entre a França e a Prússia, a Guerra Franco-Prussiana, e a França se prepara para essa Guerra Franco-Prussiana, sem dúvida alguma, muito mais importante para a França naquele momento do que a ocupação do México. Então, em 65, os franceses são chamados a evacuar. E vem um general da França, especialmente para convencer o imperador Maximiliano a evacuar junto. E ele se recusa, ele declara que permaneceria no México cumprindo o seu juramento de ser imperador do México até o fim. E ele lá permanece, a sua mulher o abandona para ir para a França e... Não, na verdade, ela o abandona, mas também não é isso, é pelo contrário. Ela vai desesperada pedir para Napoleão III rever a sua decisão e manter as tropas lá, e ela enlouquece nesse processo, porque o desespero dela é tanto de ver que ele ficaria sozinho. Quem volta para defendê-lo é o general Miramón, aquele que governou o México lá nos anos 50, quando os conservadores tomaram a cidade do México. E vejam só que interessante, o Miramón era o grande general dos conservadores. Quando os franceses chegam, os franceses não querem um rival mexicano e mandam o Miramón estudar em Berlim. Então ele vai para Berlim estudar tática militar e é claro que isso enfraquece os franceses no México, porque Miramón conhecia o território na palma da mão dele e os franceses eram os recém-chegados, mas os franceses, desculpem, tiram seus rivais e tiram o Miramón do seu caminho. Quando o negócio está prestes a degringolar, o Miramón retorna ao México para proteger o imperador Maximiliano. E então
Maximiliano, em meados de 1867, que é o desfecho dessa história, ele está em Querétaro sofrendo um cerco republicano. Há um cerco à cidade de Querétaro e Maximiliano está lá. Miramon vem para romper o cerco e salvar Maximiliano, mas eles acabam capitulando e Miramon é executado junto com outro general ao lado de Maximiliano em 19 de junho de 1867, o que enfim, eu acho que sintomático dessas coisas que são imprevisíveis na história, né, e que às vezes nos surpreendem, saem um pouco do óbvio, é que no momento do fuzilamento, do pelotão de fuzilamento, o imperador Maximiliano, que estava no meio dos seus generais, claro, como uma deferência à sua posição, cede o lugar do meio ao Miramon, e o Miramon é fuzilado, então, no lugar de honra máxima, que era o lugar central entre os condenados. A história do Maximiliano termina aí com uma medida de uma radicalidade, de um extremo que surpreende a todos, porque Benito Juárez mantém a sua decisão, né? A sua ordem de condenação do imperador. Há muita gente tentando dissuadi-lo, ele mantém essa decisão e o Império, portanto, naufraga nesse momento, de 19 de junho de 1867. Os franceses já tinham ido embora, os conservadores, depois dessa derrota, também estão esgarçados, dispersos, esgarçados, derrotados, e os republicanos que lutaram da resistência venceram os invasores, venceram o Império, venceram a guerra. Em julho, Benito Juárez entra na Cidade do México, recobra a Cidade do México, isso sim é objeto de uma grande festa cívica, e a partir daí o governo republicano é restaurado no México, em meados de 1867, e a reforma liberal entra em plena marcha. 1867 é o momento em que essas medidas pela modernização do México, que ficaram até então no meio das convulsões, um pouco em suspenso, entram realmente em cena para dar uma nova forma a esse Estado, a essa sociedade. E Benito Juárez, como eu havia dito, governa até o ano de 1872, morre em 72, é sucedido por alguém que era do seu grupo da Revolução de Ayutla, o irmão do Miguel Lerdo de Tejada, o Sebastián Lerdo de Tejada, que assume a presidência em 72 e governa até o momento em que ele é derrubado por um golpe liderado por Porfírio Dias, no ano de 1876. Então, o Sebastián Lerdo de Tejada, sucessor do Benito Juárez, foi derrubado por um golpe liderado pelo Porfírio Dias em 1876. E o golpe do Porfírio Dias é algo que a gente vai discutir numa aula mais para o final do curso, porque o Porfírio Dias era um liberal e foi um general que lutou dramaticamente pelos liberais, ao lado dos liberais, contra os franceses, contra o Império, contra os conservadores. Ele foi um verdadeiro herói de guerra. Num dado momento, ele foi preso, inclusive, foi feito cativo pelas tropas francesas e por uma bobeada que também os soldados franceses nunca perdoaram aquele estado de coisas, o Porfírio Dias escapou dos franceses, voltou para a guerrilha e foi um herói dessa luta pela resistência republicana, mas uma vez vencida a guerra, as dissidências, as divergências entre os liberais vão brotando, vão aparecendo e nesse momento então é o Porfírio Dias quem toma o poder. Com a chegada do Porfírio Dias ao poder, o projeto liberal realmente tem a força do Estado para se fazer implementar. Mas, assim como eu disse em relação à Argentina, que existe o projeto liberal que vem do Sarmiento, que vem do Mitre e que depois muda a partir dos anos 80 com o Roca e ganha novas ênfases
também aqui no México existe uma inflexão em 1876, que é uma coisa que a gente vai discutir depois. O que é esse Estado liberal construído pelo Porfírio Dias a partir de 1876. Ele é, por um lado, uma continuidade do Juárez, por outro, ele traz um novo arranjo político. O que eu queria ainda dizer, muito rapidamente, antes da gente terminar. Quais as consequências, quais os desdobramentos, em que estado ficam esses dois grandes atores que foram objeto da reforma liberal, do projeto liberal, por um lado a Igreja Católica, por outro lado os pueblos indígenas. O que é feito deles em meio a esse processo todo? A Igreja Católica sofre um duro golpe com a reforma liberal, com a Guerra Civil, com o próprio Império do Maximiliano, e esse golpe que ela sofre só vai ser suavizado durante o Porfiriato, por razões que eu vou contar depois. Mas a Igreja, claro, nunca mais foi a mesma no México a partir dos acontecimentos desencadeados pela Revolução de Ayutla. Ela consegue recobrar algum espaço durante o Porfiriato, mas é claro que a Guerra Civil, essa lei de nacionalização dos bens da Igreja, as expropriações que são feitas, os padres que são assassinados, os monges que são assassinados, tudo isso vem como uma avalanche sobre a Igreja mexicana durante os anos 50, 60 e daí por diante, né? De uma outra forma, com o fim da Guerra Civil, mas o golpe não para por aí. Então a Igreja, de fato, ela tem esse poder que transbordava no México colonial, contido, fragilizado, chacoalhado pela reforma liberal. Em relação aos índios, a coisa é bastante complexa, porque ela é mais difícil de ser mensurada. E a historiografia atual, sempre eu volto a esse ponto, de que a história na América Latina sobre o século XIX vem recebendo pesquisas agora muito específicas, monográficas, e que isso tem permitido se chegar a informações que antes nós não tínhamos. Ou seja, a historiografia atual vem colaborando para nuançar esses acontecimentos também em relação aos pueblos indígenas. Muita coisa tem vindo à tona em tempos mais recentes. Esse livro, organizado pela Josefina Zoraida Vázquez, que é uma professora do Colégio do México, é uma das indicações que eu dou nesse sentido. O livro da Maria Lígia, ele é interessante para vocês entenderem o pensamento do José Maria Luiz Moura. Tá? Tem um capítulo sobre ele, comparando o Moura ao Echeverría na Argentina, que é aquele membro da geração de 37. Então, um capítulo interessante para mostrar o que é o pensamento liberal na Argentina e no México nesse período. Mas, então, o que dizem esses historiadores atuais sobre os índios depois da reforma liberal? Primeira coisa, a reforma liberal, que pôs fim aos bens amortizados, portanto, as terras dos pueblos indígenas, não teve um efeito imediato para as populações indígenas. Essas populações conseguiram, muitas vezes, contornar os efeitos da lei. Por exemplo, a divisão de terras era feita pro forma, ou às vezes nem era feita. E aquele pueblo que antes assinava os seus documentos, os seus processos jurídicos em nome do pueblo, quer dizer, não precisava cada um assinar, porque o pueblo representava todos, cada indivíduo era parte do pueblo e o que importava era esse corpo. A partir de meados do século XIX, esses documentos começam a vir assinados por todos os vecinos dos pueblos, por todos os habitantes dos pueblos. Então muda a figura jurídica, não é o pueblo que assina, são todos os habitantes, mas são todos os habitantes. Então é muito interessante, a gente encontra ao final desses documentos listas de nomes, o pueblo continua operando como pueblo, mas ele não tem mais direito a se apresentar perante o tribunal como uma corporação. Do ponto de vista das terras, a historiografia tradicional, o que dizia? Porque a historiografia tradicional sempre olhou para isso para explicar a Revolução Mexicana. Então, as raízes da Revolução Mexicana estariam aqui.
A reforma liberal acabou com os pueblos, os índios caíram na miséria e um pouco depois eclodiu uma revolução. A história era essa. Essa historiografia vem nuançando essa perspectiva para mostrar o seguinte. O que aconteceu foi que os pueblos perderam a proteção legal que eles tinham antes. Porque enquanto as terras eram dos pueblos e eram comunitárias, esses pueblos eram chamados de repúblicas de índios. Então, o do Benito Juárez, por exemplo, era República de Índios de San Pablo Guelatao. Esse era o nome que eles usavam. As repúblicas de índios tinham a proteção legal. Se alguém invadisse terras dos pueblos, o pueblo podia recorrer aos tribunais para denunciar aquilo. Depois da desamortização, não havia mais uma proteção legal às terras do pueblo. Então, era mais difícil apelar aos tribunais. Os pueblos continuam apelando, mas a proteção perdeu força. E, como o México, a partir daqui, entrou em um curso de modernização, muitas fazendas invadiram terras indígenas, muitas minas invadiram terras indígenas. E as terras indígenas foram sendo, sobretudo, expoliadas. Quando houve mais força do capital e menos força das populações indígenas, do ponto de vista legal, para se defender contra isso. Nas províncias onde o capitalismo se desenvolveu com mais força e mais velocidade nesses anos que se seguiram, porque havia províncias, Morelos passou a plantar cana-de-açúcar para exportação. Então, as plantações de cana-de-açúcar se espalharam pela província e os pueblos tiveram mais dificuldade para resistir a essa expansão dos latifúndios. Onde, como em Oaxaca, o capitalismo não se desenvolveu com essa vocação para o mercado externo, para a grande exportação, os pueblos tiveram mais condições de sobreviver. Ou seja, tiveram que se adaptar à lei, mas continuaram na prática vivendo coletivamente, a comunidade que tinha o seu centrinho urbano. Eu tenho um atlas, depois vou trazer para mostrar para vocês, um atlas dos pueblos indígenas, com os mapas que os pueblos faziam da sua própria área, do seu próprio território. E são desenhos lindos, porque são mapas pintados mesmo, com cor, e sempre no centro do pueblo havia uma parte urbana que tinha uma praça central, com as casinhas em volta, com a igreja, muitas vezes a escola, muitas vezes uma prisão. E nesse espaço de uma dinâmica de convivência de famílias poucas que viviam ali, que compartilhavam aquele espaço, essa prática se preservou em muitos lugares. Claro que, concomitante a isso, houve pressão, houve grilagem de terra, houve expoliação. Tanto é que o número de revoltas indígenas, revoltas armadas, também é intenso ao longo desse período. Há um autor chamado Friedrich Katz, que é um autor alemão que faleceu há poucos anos, especialista na história agrária do México, que tem um levantamento que aponta o seguinte, que no México houve muita rebelião indígena no século XVI, nos séculos XVII e XVIII a solução dos pueblos aquietou as coisas e não houve muitas rebeliões, e ao longo do século XIX as rebeliões voltaram a acontecer. Foi novamente um momento de muita tensão no campo, muita tensão rural. E, então, ao mesmo tempo em que existe rebelião, em que existe tomada de terra pelas grandes fazendas, esses pueblos não desaparecem da história de uma hora para outra. Com as leis liberais, por exemplo, a Lei Lerdo de 56, não desaparecem. E esse é um detalhe interessante para a gente entender por que lá em 1911, em dezembro de 1911, quando Zapata escreveu o seu Plano de Ayala, no início da Revolução Mexicana, para romper com Francisco Madero, que foi o primeiro líder da Revolução Mexicana, os camponeses o apoiam e depois rompem com ele. Quando Zapata rompe com Francisco Madero através do seu Plano de Ayala, qual é um item fundamental do Plano de Ayala? O direito dos pueblos, se quisessem, recobrarem a posse da terra com uma estrutura comunitária de posse coletiva da terra. Ou seja, lá em 1911, o Zapata reclama a volta a isso. Se os pueblos tivessem sido varridos em 1856,
O Zapata, tantos anos depois, não teria essa questão como um objetivo da sua insurreição camponesa de garantir aos índios o direito de viver comunitariamente. E, no entanto, a questão da autonomia dos pueblos indígenas, porque esses pueblos, ao mesmo tempo em que usavam a terra comunitariamente, eles tinham uma autonomia de gestão. Os prefeitos, os alcaldes, eram eleitos internamente. É claro que eles respondiam às autoridades externas, mas as questões internas eram resolvidas aqui, com o princípio de uma autonomia política. O Zapata pede, demanda, no plano de Ayala, a possibilidade do México voltar a reconhecer esse tipo de organização.